Então, quando acontecem coisas que nos perturbam a paz, é comum que os nossos pensamentos fiquem meio perdidos e até desordenados, em função dos sofrimentos emocionais que nos atingem nesses momentos. E muitas vezes estamos presos ou estamos dependentes a certos estados emocionais. E nesses momentos nós precisamos parar para pensar no que levou a essa situação, envolvendo também o nosso raciocínio, a nossa consciência. Por exemplo, quando nós escorregamos em algum erro, nós percebemos que nós erramos quando o resultado de algo que nós fizemos não é satisfatório. E assim nós associamos de forma consciente ou de forma inconsciente a emoção ou sentimento envolvido nesse erro. Então, nós associamos o quê? Esse erro ou sentimento que aconteceu nesse erro a uma outra situação que aconteceu lá no passado. E, em geral, são emoções que já tivemos várias vezes e causam incômodo cada vez que nós passamos pela mesma situação. Causam incômodo porque, de tanto repetir a mesma emoção, ela ficou memorizada em nós. E quando repetimos várias vezes a mesma coisa, ela se torna um hábito, se torna até um vício. E aí pode ser que nós nos tornemos dependentes deles, onde passamos a realizar as ações de forma automática, sem parar para pensar. Por isso, a importância de nós pararmos para pensar que esse tipo de coisa não faz parte do nosso cotidiano quando nós entramos no automático. Por isso que é importante nós fazermos esse exercício de pararmos para pensar. Então faz sentido eu dizer que quando nós realizamos as coisas de forma automática, nós não pensamos ou nós não paramos para pensar, nós entramos no automatismo. E quando agimos sem pensar em algo que nós nos viciamos de tanto repetir, é um estado que nós podemos chamar de dependência a estados emocionais. Dependência porque não paramos para refletir ou não deixamos a nossa consciência atuar e sofremos com isso também. Então, o mesmo ocorre quando nós nos desiludimos, onde somos levados a sentir emoções e também a ter sentimentos. Só que nós vamos nos desiludir somente depois que nós percebermos que nós nos iludimos. Por exemplo, nós sofremos também quando nós nos colocamos em uma posição acima das nossas potencialidades e não conseguimos cumprir com os compromissos que nós mesmos assumimos. Talvez o nosso orgulho, a nossa falta de maturidade e falta de conhecimento sobre nós mesmos nos colocasse em uma posição acima do que nós somos. E tem situações também que nos traz sofrimentos, quando, por exemplo, nós sofremos perdas. As perdas ocorrem quando nós possuímos algo, quando temos algo que nos pertence, porque nós não perdemos algo que não nos pertence. Então vale a pena parar para pensar sobre o que realmente nos pertence. Uma outra situação também que pode trazer sofrimentos nesse estado emocional na qual nós ficamos dependentes, né? É quando nós nos desequilibramos em nossas emoções e usamos palavras indevidas. São situações em que nós nos deixamos levar pelas nossas emoções e não conseguimos controlar as nossas ações, não conseguimos controlar as palavras que saem da nossa boca. E aí vemos o estrago que nós fazemos com isso. Então são situações que nos podem levar a estados emocionais que nós estamos dependentes.
E para nós sairmos desse estado de dependência que está sendo conduzido pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, nós precisamos envolver a nossa consciência para que nós possamos envolver o nosso raciocínio, a nossa consciência e retomar a tranquilidade. Nós precisamos pacificar a nossa mente, nós precisamos aprender a serenar a nossa mente. Mas como serenar a nossa mente? Só vamos conseguir serenar a nossa mente realizando de forma contínua e consistente os deveres que nós temos que cumprir. E à medida em que nós vamos cumprindo com os nossos deveres, novos caminhos se abrem, novas possibilidades abrem para nós, onde podemos reexaminar as nossas ações, podemos reconsiderar aqueles problemas que nós temos, analisar também o que é essencial para a nossa vida e o que não é essencial para a nossa vida. Mas nós devemos fazer tudo isso olhando para dentro de nós mesmos e não para as coisas exteriores. E se nós nos responsabilizarmos pelas coisas que acontecem conosco, sem colocarmos as culpas em outras pessoas.